Salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos. Bom dia a todos, começando essa quarta-feira com assuntos importantes nessa semana decisiva, que tem Fla-Flu sábado à noite. É tudo ou nada se não vencer por 3 gols de diferença. O Fluminense está fora do Campeonato Carioca. E Paulo Henrique Ganso, que saiu machucado no comecinho do segundo tempo do primeiro Fla-Flu, não está treinando, mas vai ser relacionado e deve jogar. Pois é, eu tenho uma pergunta muito importante, muito séria, uma reflexão para fazer com vocês em relação às opções que o Diniz tem para esse jogo, incluindo os 8 reforços contratados. O que todos eles têm em comum? Vou explicar para vocês daqui a pouco. E será que o Fluminense vai mesmo deixar sair, né, de graça talvez, o principal jogador, o destaque do Nova Iguaçu, um dos principais destaques do campeonato, o Iago Ferreira? Será que ele vai embora? Eu tenho poucas e boas para falar sobre isso aí. Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e Salve, galera, né? Todos muito bem-vindos aqui ao meu novo canal, o canal Ilan FC. Se você está chegando hoje, se você não conhece, tapete vermelho para você. Seja muito bem-vindo, deixe seu like e, claro, já se inscreve no canal. Estamos aí já beirando os 18 mil inscritos, a caminho, bem pertinho dos 20 mil, vamos a 30, vamos a 50 mil e com a sua ajuda a 100 mil inscritos. Conto com todos vocês, agradeço a todos vocês pela inscrição e, sobretudo, pelo like, que é sempre muito importante. Tá bom? Larga o like aí, galera. Olha, vamos lá. Quarta-feira tá meio amarga, hein? Para mim tá meio amarga, com a proximidade desse jogo difícil, que eu considero quase um milagre o Fluminense conseguir essa virada contra o Flamengo. É possível, porque Fla-Flu é Fla-Flu, Fluminense é Fluminense, toda a sua grandeza, todo o seu gigantismo. Eu já vi de tudo um pouco, mas pelo que não está jogando, é difícil crer. A gente precisa de algo muito novo nesse jogo do próximo sábado, né? Que o Diniz apareça com uma surpresa, com novidade, nada de loucura, né? De centroavante jogando de zagueiro, de goleiro jogando de ponta, aquelas maluquices ninguém quer. Mas o Diniz precisa trazer novidades e soluções para esse time, de preferência coisas que surpreendam o Flamengo, que pelo visto já conhece de cor e salteado como joga o Fluminense. Eu vou falar sobre isso, sobre as soluções que o Diniz deveria ter, mas não tem, né? Quero tocar nesse assunto com vocês, fazer uma reflexão sobre as opções que tem. Daqui a pouco vou fazer isso aqui no vídeo. Primeiro, deixa eu mostrar para vocês que Paulo Henrique Ganso, né, que saiu no começo do segundo tempo, no primeiro Fla-Flu, não estava jogando bem, estava completamente sumido no jogo no primeiro tempo, assim como o Renato Augusto. Aliás, o De La Cruz falou em entrevista à Flá TV anteontem que o Flamengo jogou aquilo tudo e o meio-campo deitou e rolou, porque tinha muito espaço dentro de campo, muito espaço no meio-campo. Parece que só o Diniz não entende dessa forma. Até o De La Cruz acabou no super sincero, né, num ato de super sinceridade, dizendo que estava muito fácil de jogar. Pois é, então olha aí, lesão não é constatada e Ganso do Fluminense, um desses caras que estava ali meio que se escondendo no primeiro tempo, não deve ser problema para o Fla-Flu. Nem considero que a culpa seja do Ganso. A culpa é de quem escala 2 caras, como Ganso e Renato Augusto, no mesmo time, né? 2 caras que não têm mais condição alguma de marcar. Muitas vezes não tem condição nem de jogar com a bola no pé, que dirá marcar. O Ganso não vem fisicamente muito bem nessa temporada, aliás, já está num declínio físico há algum tempo. Então está aqui na matéria do GE, o Fluminense tem uma boa notícia para o clássico do próximo sábado, 9 da noite, pelo jogo de volta da semifinal. O meia Paulo Henrique Ganso não deve ser problema para enfrentar o Flamengo e será relacionado pelo técnico Diniz. Né? Tem imagem aqui do Ganso jogando contra o Manchester City, na final lá em Jeddah, onde eu estive, né? No estádio King Abdulaziz. Também não fez um jogo muito bom na final. Aliás, não gosto nem de lembrar desse jogo, dos 4-0 do City. Mas, gente, fato é que o Ganso, quero falar sobre essa notícia, né, de que ele vai ser relacionado mesmo sem estar treinando, porque é o seguinte, eu não sei se é exatamente uma boa notícia, ou se é algo a se comemorar, o fato de que o Ganso vai poder ser relacionado, pelo menos segundo a informação do GE. O Ganso não vem bem. O Ganso foi muito mal no primeiro jogo. O Ganso saiu com uma lesão, sentindo dor na panturrilha no começo do segundo tempo. Ou seja, desde então não treina. Hoje já é quarta-feira. Será que ele volta a treinar hoje, ou vai treinar só amanhã, ou só sexta, ou nem treina e entra em campo no sábado à noite? Eu não acho uma situação ideal. Para um jogo desse nível de competitividade
e com um jogador, sobretudo como o Paulo Henrique Ganso, que já tem carecido, né, normalmente dessa competitividade. Não é um jogador hoje que tem uma intensidade num nível aceitável, ou pelo menos recomendável, para um Fla-Flu decisivo. Quanto mais vindo de um período agora, pequeno que seja, parado, sem treinar, numa semana tão importante. Eu, particularmente, preferia ver em campo, e não vai botar o Ganso e o Renato Augusto de novo juntos, né? Espero que não. Eu acho o Diniz, atualmente, maluco o suficiente até para botar. Inclusive para ser coerente com o que ele falou na coletiva, que disse que não foi esse o problema. Não foi ter Renato Augusto e Ganso juntos. Isso ele disse para o Vitor Lessa. Então seria até coerente ele vir com esses dois novamente, mas eu acho que ele será saudável, digamos, lúcido o suficiente para não cometer essa loucura dessa vez. Mas entre os dois, nesse momento, eu preferia que o Fluminense viesse com o Renato Augusto. Vou explicar. Primeiro por esse problema físico do Ganso, né, que saiu com dor, não treinou durante a semana, então era melhor ele ficar no banco. Entrar no segundo tempo com o talento que ele tem de passe, com outro time mais cansado. E o Renato Augusto é um jogador mais agressivo, que chuta, que arremata de fora da área, que tem boa finalização, que pisa na área, que faz jogada de lado de campo, como fez contra a LDU, quando entrou já aos 25, 30 do segundo tempo. Então eu preferia, entre os dois, nesse momento, começar com o Renato Augusto. Claro que vai ficar para o Diniz, e nem acho que é impossível ele fazer isso. Tá? Para mim seria melhor do que imaginar que é uma boa notícia o Ganso estar voltando e ser relacionado. Ser relacionado tudo bem, mas ser titular, nesse momento, eu passo. Não sei a opinião de vocês, bota aqui embaixo. Já vou fazer uma outra reflexão sobre os reforços, as outras opções que tem o Diniz. Deixa eu fazer um parêntese para falar sobre o Iago Ferreira, destaque do Nova Iguaçu, né, jogador que jogou um partidaço no último domingo contra o Vasco. Eu fiquei muito impressionado, não só com a apresentação do Nova Iguaçu, mas individualmente do Iago Ferreira, que é jogador do Fluminense, da base, nunca teve oportunidade no time de cima, nunca, vou repetir, nenhuma vez, nenhuma única vez. E agora a gente está vendo um jogador de ótimo nível que ele se tornou, já era na base, eu já tinha visto várias vezes, mas está consolidado no Nova Iguaçu, no modesto Nova Iguaçu, comandando o meio-campo. E dá uma olhadinha nessa montagem, né, de imagens, nesse compacto de melhores momentos, que fez o meu amigo Renan Reis. Aliás, não é isso aqui, não. Eu vou mostrar aqui melhor para vocês. Espera aí. Agora sim, vou acertar aqui, galera. É nessa tela aqui que o Renan botou, o nosso amigo Laranja Tricolor fez um apanhado dos melhores momentos do Iago Ferreira no jogo contra o Vasco. Se você não viu, roda aí. Ó, no Twitter do Renan Reis, do Laranja Tricolor. Olha só. Você está vendo ali o Iago, né? É ele que vai dar esse chute. Está sempre destacado pelo quadradinho que o Renan bota para destacar quem é o jogador. Ali, ó, apareceu no meio, recebeu. Olha que drible que ele dá. Olha como é que ele faz a ligação rápida, como é que faz o jogo andar, né? Correr, para usar a palavra certa. Olha o chute que ele vai dar, bola na trave. Enfim, gente, você está vendo aí, estou só ilustrando, para quem não viu o jogo entre Vasco e Nova Iguaçu, o jogador que o Fluminense tem à sua disposição, de graça em casa, formado em Xerém, e que despreza, simplesmente nunca teve uma oportunidade. Alguém acha possível, de fato, ele deu essa pré-assistência aí para o gol do Nova Iguaçu, né? Deu passe enfiado. Alguém acha possível, de fato, que o Diniz tenha observado realmente o Iago Ferreira e tenha preferido trazer, por exemplo, Piranha no passado, em vez de utilizá-lo? Você viu o chute que ele deu ali para a defesa do goleiro? Olha só o passe que ele vai dar. Olha isso como gasta a bola esse moleque, o Iago, 22 anos, filho do Iranildo, do ex-jogador Iranildo, que jogou pelo Flamengo e pelo Botafogo. Será que o Diniz realmente observou ele? E aí falou, não, esse moleque não joga nada. Quem joga é o Pirani, é o Giovani, que ele trouxe no ano passado. Enfim, só para citar dois que ele trouxe para essa mesma posição. O Diniz prefere ter o Renato Augusto, que é um ótimo jogador, ou foi um ótimo jogador, né? Não sabemos mais. Mas o fato é, por que não tem espaço para o Iago no Fluminense? Como é que é possível isso? E agora o Vila Nova, da Série B do Campeonato Brasileiro, tem proposta para o Iago. Ele tem contrato até o fim do ano com o Fluminense, mas se não renovar, já pode, no meio do ano, daqui a 3 meses, assinar contrato com um novo clube, que pode ser o Vila Nova. Informação é que o Iago quer voltar ao Fluminense. Ele quer jogar no Fluminense. Ele quer, o empresário, o pai dele também, o Iranildo, né, ex-jogador. Então, ele quer. Depende do Fluminense. E eu vou dizer um negócio para vocês. Se o Fluminense não pegar de volta o Iago, se o Fluminense deixar esse moleque sair, vai ser um absurdo, mas tão gigantesco. Eu vou protestar todos os dias aqui se isso vai acontecer. Isso é inaceitável
com um clube que contrata veteranos, jogadores em fim de carreira, gastando muito dinheiro, e vai deixar sair um moleque como esse. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Sinceramente, o que eu acho que vai acontecer é que ele vai voltar ao Fluminense e aí o Diniz ainda vai tentar sair como mocinho nessa história, falar, não, nós emprestamos, era para ele ganhar a experiência mesmo e agora ele vai ser útil para a gente. Como o Diniz usou também como discurso em relação ao John Kennedy no ano passado, né? E aí a coisa funcionou para ele, mesmo que ele tenha dispensado o John Kennedy para a Ferroviária e por um fio o John Kennedy não foi vendido, né? Porque ele também arrebentou lá e acabou voltando quase que forçadamente ao Fluminense e deu no que deu. Eu espero que seja esse o mesmo destino do Iago, ele voltando ao clube e sendo finalmente útil, né? E utilizado pelo Fernando Diniz. Gente, e para fechar, eu vou propor uma reflexão aqui em relação às opções que tem o Diniz para o jogo de sábado. Eu vou tentar lembrar de cabeça aqui, né? Espero que eu não esqueça de ninguém. Contratados do Fluminense para a temporada. Felipe Alves, goleiro. Antônio Carlos, zagueiro. Terans. Gabriel Pires. Renato Augusto. Marquinhos. Jean Lucumi e Douglas Costa. Falei todos de cabeça aqui, 8 reforços que o Fluminense trouxe para essa temporada. E o que todos eles têm em comum e que diz respeito ao jogo de sábado contra o Flamengo. O que todos eles têm em comum. Se você respondeu, nenhum chegou para jogar, nenhum emplacou, nenhum desses 8, por enquanto, deixou uma impressão do tipo, não digo nem para ser titular, que deveria ser algum titular, mas nenhum dos 8 deu uma impressão sequer do tipo, ó, esse cara vai dar certo, mesmo que não seja titular. E aí eu quero saber de vocês, como é que pode uma janela de um clube como o Fluminense, uma janela de contratações, onde 8 jogadores são contratados e nenhum deu certo, por enquanto. Acho que ainda tem alguma hipótese de 2 ou 3 poderem dar certo. O Jean Lucumi nem viu jogar ainda, o Marquinhos jogou muito pouco. Né? O Renato Augusto, acho que ainda dá para esperar alguma coisa. O Douglas Costa também, assim como o Terans. Né? Não dá para cravar que já não deram certo. Agora, Felipe Alves, Antônio Carlos, Gabriel Pires, esses já deram errado. Como é que pode 8 contratações, nenhuma vingar? Por enquanto, nenhuma vingou, e dá a impressão que nenhuma delas vai vingar. E o que tem a ver com o jogo de sábado? O Diniz está precisando inovar, está precisando reforçar o time, renovar o repertório, e não parece ser possível, não parece ser aconselhável usar nenhum dos seus 8 novos contratados como titular nesse jogo de sábado, que poderia ser uma solução. Então isso me assusta. Uma janela onde ninguém parece ser útil para começar um jogo desses 8 contratados para esse jogo contra o Flamengo. Pode ser até que ele comece com o Renato Augusto. Eu mesmo disse que entre ele e o Ganso, eu prefiro que ele comece com o Renato Augusto, mas ainda assim é uma incógnita, né? Porque o Renato Augusto não entregou, né? Não correspondeu ao que a gente esperava. Então, quando 8 jogadores contratados, entre eles nenhum parece ser confiável o suficiente para ser uma solução num jogo importante de semifinal de Carioca, talvez tenha havido algo errado ou algo não muito certo em relação à janela de contratações do Fluminense. O que você acha? Bota aqui embaixo a sua opinião, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal Ilan FC e a gente, claro, vai se encontrar mais tarde, sempre e muito ainda aqui no canal. Um abraço, valeu!